Muito bem, caro aluno do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal. Meu nome é Ronald Oliveira, sou salesiano de Dom Bosco e falo diretamente com você, aluno da Extensão Universitária de Vulnerabilidade Juvenis. Nós estamos juntos percorrendo um caminho muito interessante para adentrarmos a questão das vulnerabilidades juvenis e, sobretudo, a questão do cárcere juvenil. Com isso, nós fizemos uma série de aulas onde nós pudemos entender juntos a questão, por exemplo, da concepção juvenil, de onde é que ela vem, como é que nós entendemos e como esse jovem se entende nas realidades contemporâneas. E mais do que isso, nós entramos também na realidade infantil e percorremos um itinerário interessante desde o Brasil colônia, desde o Brasil império, desde o Brasil pertencente a Portugal e como eram vistas essas famílias, não é? E, claro, conseguimos compreender desde a primeira aula como os fatores históricos e os fatores de desenvolvimento influem na realidade juvenil. E mais do que isso também, a questão da realidade familiar. Como a família, ela é importante dentro dos berços juvenis, dentro dos berços dos seres humanos. E com isso, elas são uma realidade, uma escola de aprendizado para o ser humano que virá a ser adulto no tempo seguinte. Hoje, nós vamos compreender nessa aula justamente o quê? A questão da família e das mudanças familiares e dos contextos familiares na nossa contemporaneidade. Percebam que, ao longo do século XX, houve uma grande mudança, um grande entendimento sobre a família. Daquilo que ela era compreendida no Brasil colônia, no Brasil império, não é? Ela, a partir do século, ela vai percorrendo um interessante caminho até chegarmos ao século XX e como isso vai ser mudado e como os contextos de valores sociais vão sendo redefinidos para a realidade contemporânea. Isso é muito sério. Nós vamos perceber que cada vez mais a família e os próprios valores, eles vão sendo acelerados, justamente porque o nosso tempo, a contemporaneidade, ela é rápida, ela é muito acelerada e com isso os contextos também próprios das pessoas vão sendo alterados e intervalorizados. Como é que é isso? Como é que isso funciona? Primeiro nós vamos perceber, dentro do contexto da família, as mudanças dos valores sociais. Aquilo que não era valor para a família anteriormente ali, da família império, da família colônia, hoje é valor. Daquilo que é construído desde o século XIX, o contexto e o sentido de sujeito, do que é ser sujeito, do que é ser pessoa, e com certeza, claramente, essa questão da própria realidade moderna vai desembocar nas mudanças de valores sociais. E essas mudanças, elas contribuem, por serem aceleradas, elas contribuem fortemente para a questão do individualismo e da competição. Como assim, Ronald? Primeiro, vamos conversar sobre a questão do individualismo. O individualismo e a individualidade. Esses dois nomes, esses dois conceitos, eles são conceitos diferentes e que, dentro de uma passada rápida de conteúdo, podem ser confundidos. Por que digo isso? Vou pegar aqui a caneta. Perceba, o individualismo, que é o que nós vamos tratar hoje, nesse momento, quando a gente fala de contexto social familiar, ele vai desembocar, por isso que eu circulei o ismo, ele vai desembocar numa questão própria do eu, do narcisismo do eu, do olhar apenas para o meu individual, enquanto a individualidade vai desembocar justamente no que? Cada ser humano, ele é único e possui a sua individualidade, possui o seu tempo individual, possui as suas cronologias e o seu cronos individual. Já o individualismo só olha para si. E isso é um problema sério dentro das nossas famílias. Né? E claro, isso vai gerando também competições. Eu já vou dar exemplos claros dentro das vulnerabilidades juvenis. Percebam, individualidade e individualismo. Por que será que nas famílias
cresce tanto hoje a questão do individualismo e das competições. Nós estamos na contemporaneidade numa realidade fragmentada. Os nossos quereres, os nossos desejos, os nossos prazeres, eles são fragmentados. Bauman, como muitas vezes já citei na nossa extensão, ele vai nos elucidar com o quê? Com uma sociedade líquida, com um querer líquido. As nossas relações não são mais profundas como eram. Né? E com isso, não estou dizendo que antes era melhor do que hoje, mas estou priorizando justamente que nós não temos mais tempo, pelo fato de sermos acelerados, nós não temos mais tempo de investir em relações profundas. E isso vai nos fazer ser, consequentemente, mais rasos, e mais do que isso, a nossa preocupação vai se voltar para nós mesmos. Né? Porque, como a sociedade ela pensa no contexto de conhecimento, e nós tiramos, por um exemplo, filosoficamente falando, a verdade do centro e colocamos o ser humano, cada vez mais estamos olhando para dentro de nós mesmos, entrando em nós mesmos, participando de nós mesmos, a ponto de esquecermos quase sempre o que está ao nosso redor. E isso se torna um perigo. Isso se torna um perigo para as relações. Enquanto nós falamos de competições familiares, nós vamos entrando justamente, por exemplo, nas famílias que, por mais que, nós vamos ver daqui a pouquinho, as famílias estão sendo menos numerosas, há a questão da competição interna, do que cada um pode fornecer mais para a família. O que cada um pode fornecer mais para si e mais para a família. Por um exemplo, uma questão mal resolvida, e isso vai trazendo mais para frente, de irmãos que se competem, irmãos que competem um com o outro, com a finalidade, por um exemplo, de querer mais atenção dos pais, de querer mais atenção dos outros entes próximos, dos próprios grupos, das próprias tribos juvenis. Como isso é comum, por um exemplo, nas realidades periféricas. Né? E essa construção competitiva, voltada para um olhar de individualismo, vai causando por si só, dentro da mentalidade psicológica e emocional, vai causando vulnerabilidades. E aí, se eu não passo, lembrem-se da primeira aula, se eu não passo certamente pela experiência do negativismo, da negatividade ali, e não consigo realizar a experiência do equilíbrio, eu vou ter problema desde já aqui, da questão do individualismo e da própria questão da competição. Né? São palavras sérias, competição e individualismo. O nosso tempo de olhar para o outro diminui em relação ao tempo que nós olhamos para nós mesmos. E aí, esses valores, eles inibem as redes de solidariedade. Por quê? Se eu olho para mim, se é eu que preciso ficar bonito, se é eu que preciso ter a roupa de marca, se sou eu que preciso ter o carro do ano, se sou eu que preciso ter o celular do ano, eu vou inibindo as redes de solidariedade. Primeiro, mútuas. As redes de solidariedade entre os entes, entre a família. E depois, com toda essa questão da construção da própria imagem, lembrem-se das redes sociais, imagem real e imagem ideal, eu vou perdendo os vínculos de solidariedade. Primeiro, como eu disse, comigo mesmo, para com os meus familiares e também dos terceiros, daqueles que poderiam ajudar minha família que passam dificuldades, mas não ajudam. Por quê? Porque olham para mim e me entendem como figura construída, figura mascarada de quem sou. Quantas vezes nós encontramos com jovens que a família passa fome, que a família precisa de cesta básica e andam com colarzão de ouro, que andam com o celular do ano, ou que passa fome, tem dificuldade, mas tem uma televisão de 54 polegadas. Como isso é comum, às vezes, nas periferias. Mas o que é que está por trás? Lembrem-se, nós precisamos entender os gritos. O que é que eles querem dizer? Não é? O que é que eles têm para nos falar?
Eu tenho uma casa caindo aos pedaços, mas ao mesmo tempo dentro dessa sala, que às vezes é sala, cozinha e quarto, eu tenho uma televisão de 54 polegadas. Qual é a pergunta que nós precisamos fazer diante dessa realidade que nos assombra? E aí essas redes de solidariedade social, elas não permitem que haja contribuição para transformar a família em uma célula isolada. A família, no berço do século XX, pelo fato dela se transformar em seres individualistas, ela vai se tornando justamente e não precisar, e não querer precisar dessa rede de solidariedade, ela vai se tornando o quê? Uma espécie de célula solitária. Ao invés de eu entender a família como um berço de sociedade, que vai se integrando às demais células sociais, eu vou entendendo a família como ilhas. O outro não tem nada a ver com a minha vida. Eu não preciso que o outro saiba do que eu preciso. Eu corro atrás das minhas coisas, eu nem corro e fico lá. Eu vou me tornando, a minha família e eu, sobretudo, vou me tornando o quê? Seres celulares isolados uns dos outros. Não me permito que o outro me ajude, eu não permito que eu ajude o outro, porque cada um tem sua vida e basta. Perceba como isso é sério? E essa própria questão de apenas olhar para mim mesmo, não querer que o outro me ajude, mesmo que eu precise, e eu não querer ajudar o outro porque o outro tem a vida e ele que se dane, ele que morra, não é esse o ditado de hoje? Eles que se matem. Essa fala que está na nossa realidade, ela vai elucidar o nosso pensamento de hoje. Percebam, estamos num tempo de quarentena, estamos num tempo de pandemia. Não é? Quantas pessoas estão necessitadas de ajuda? Mas tem gente que diz, bom, eu vou ficar dentro da minha casa, eles que se matem. Mas mesmo você sabendo do perigo que é sair, você não precisa sair. Quantas pessoas já estão realizando esse serviço, por que você não ajuda de uma outra forma? Mas é o não querer ajudar, é o não querer se colocar num patamar de solidariedade. Porque eu me entendo, eu estou bem, me basta. Eu me entendo, eu me quero e me basta. Isso é um problema sério. Porque se você se pergunta daqui 10 anos como é que vai ser isso? Se nós continuarmos com esses pensamentos, onde é que a nossa humanidade vai chegar? Onde é que a nossa família vai chegar? Como é que eu compreendo a família hoje? Percebam como isso são questões sérias, que a cada vez mais estamos nos isolando. A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos, ela vai trazer assim, não isole a sua solidariedade. Nós estamos em tempos de pandemia, mas nós não podemos isolar a nossa solidariedade. Se nós, indivíduos, estamos isolados, nós não podemos isolar o nosso amor ao outro. E isso é bem sério. Oxalá que todos nós entendamos a necessidade de somar com o outro, de ser família com o outro, de expandir o nosso sentido de família com o outro. E aí, nós também temos a questão, a família ela muda a sua realidade, porque a perspectiva a perspectiva de vida ela aumenta de séculos atrás. As pessoas estão vivendo mais. As pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão trabalhando mais. Os idosos, e quando elas trabalham mais, os idosos vão conseguindo inclusive sustentar famílias com as suas aposentadorias, com os seus trabalhos, mesmo que autônomos. E aí nós vamos entrar por um exemplo quando os pais saem para trabalhar e deixam os seus filhos com os avós. E aí eu vou precisar entrar nesse dinamismo que falávamos numa aula passada. O avô, a avó, fica com o neto, fica com a neta, mas não consegue acompanhar os processos que a neta vive. E ele é uma segunda mãe, um segundo pai, ele quase sempre faz os gostos do neto. E o neto quer ir para a rua. E o neto vai para a rua. E lá encontra algumas coisas que não deveriam encontrar. Ou, se o neto não vai para a rua, mas fica em casa, tem o celular. Será que esse avô e essa avó conseguem acompanhar o que o neto está se envolvendo, o que a neta está se envolvendo, com quem ele está falando, com quem ela está falando?
E isso são questões sérias. Porque dentro da adolescência, o jovem, o adolescente, ele precisa ser acompanhado. Por quê? Ele está no momento de questionamentos e na busca de respostas. É a experiência da negatividade, né? E se ele não tem isso de forma mais sedimentada, de forma mais assistida, o que é que me acontece? Adultos com pontos de interrogação. Adultos com pontos de interrogação. E aí nós vamos entender que acontecem também as mudanças nas relações de trabalho, que eu já havia falado, que levam a salários menores, as pessoas elas trabalham mais, mas recebem menos. E aí nós entramos também dentro da perspectiva familiar, nós vamos compreender famílias com menos pessoas, famílias, se antes nós tínhamos 7 pessoas dentro de uma casa, hoje nós temos 3. Mas nas realidades periféricas, continuamos com famílias numerosas. Semana passada conheci uma família que tinha em um cômodo, 2 seria muito generoso, não é? Mas um cômodo com 6 pessoas. Dentro da vulnerabilidade, da perspectiva de periferia. Se venho mais para o centro, famílias menos numerosas. Agora, essa questão da exigência do trabalho, e eu preciso entrar nisso, né? O trabalho cada vez mais exigente, com salários menores, o que implica muitas vezes em famílias, em pais, em mães que trabalham em 2, 3 empregos, todos esses durante o dia, e podendo influir inclusive à noite. E aí, a educação da criança, a educação do adolescente e, consequentemente, do jovem, vai se tornando o quê? Terceirizada. A quem eu terceirizo essa educação? A creche, a escolinha, os tios, os padrinhos, o vizinho. Será que essa educação, será que esse acompanhamento, será que esse itinerário educativo, ele está sendo feito? Será que o meu filho, de fato, está sendo acompanhada? De que forma esse meu filho, psicologicamente, emocionalmente, ele está sendo formado, ele está sendo educado? Porque a escola não educa. A escola ela se preocupa com a educação formal, matemática, história, português, geografia. A menos que nós tenhamos uma escola confessional, alguma escola que se preocupe com o sentido vital do aluno. Mas mesmo assim, mesmo a escola se responsabilizando por parte da educação, não é a primeira responsável. Precisa ser os pais, mas vocês conseguem compreender como o sentido de família ele muda quando eu ausento os pais porque precisam trabalhar, mas isso constitui família ainda? E aí os valores eles vão sendo modificados. Se antes a mulher precisava estar em casa para cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar da casa, hoje ela também precisa sair para trabalhar. E os contextos de valores familiares, eles vão sendo modificados. Agora, muitas vezes colaboram para a dissolução da fronteira entre trabalho e ambiente doméstico, como nós já havíamos falado. A mediação das novas tecnologias de comunicação e informação tem levado o que se trabalhe mais tempo em casa à noite. É o nosso caso. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, a maioria das pessoas estão trabalhando em home office. E aí, a gente acha que estudar em AD, eu sei bem, estudar em AD, trabalhar à distância em home office é mais tranquilo porque eu estou em casa? Não, é mais exigente. E aí se torna cada vez pior. Por que estou dizendo isso? Porque eu estou em casa, mas eu não estou para minha família. Eu não estou para minha casa, eu estou para o meu trabalho. E aí entre um processo em outro, e um relatório em outro, o que eu vou fazendo? Eu vou trabalhando mais. E a vivência, e a construção de valores, e a construção educativa do meu filho, da minha filha, enfim, ele vai sendo corrompido. Agora, nos dias atuais, inúmeros outros fatores ainda afetam o modo como as famílias se organizam.
e desenvolvem os vínculos entre os seus membros. Por um exemplo, como a queda da taxa de fecundidade, como eu disse, famílias menos numerosas ou famílias mais numerosas em espaços físicos peculiares, o aumento do recasamento, né, a questão dos casais de segunda, terceira, quarta união, a questão própria dos divórcios, tudo isso vai influindo na capacidade de ser família e, sobretudo, na questão do próprio filho e da própria filha, do própria criança, do próprio adolescente, do próprio jovem. Né? Tudo isso vai modificando, vai reestruturando, sendo reorganizado, ele vai precisar emocionalmente, psicologicamente se readaptar a essas questões, né? A queda da taxa de fecundidade, o aumento do recasamento, o aumento da escolaridade das mulheres. As mulheres estão estudando mais, como eu disse. Se antes ela ficava em casa, para cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar da casa, hoje ela sai para trabalhar. E para ela sair para trabalhar, ela precisa estudar. Consequentemente, ela precisa ter uma graduação, um mestrado, um doutorado. Ela precisa. E é interessante que, se a gente parar para pensar, existem mulheres que estudam em alguns casos mais que os homens. E aí o homem que fica em casa para a mulher ir trabalhar. Percebam como acontecem as mudanças de valores por causa da questão social? E como a família ela vai sendo reestruturada e ressegmentada por causa dessas questões? Agora, nós precisamos nos fazer essa pergunta, e aí finalizo essa aula. A quais funções sociais a família responde na sociedade contemporânea? A quais funções sociais a família responde na sociedade contemporânea? Você vai responder essa pergunta e vai me mandar por e-mail. Muito obrigado pela aula, até a próxima.